Porque nós somos imagem de Deus, o indivíduo humano possui a dignidade de pessoa. Ele é uma pessoa. Por quê? Porque Deus é pessoa. Se Deus é pessoa e nós somos imagem de Deus, nós somos o quê? Pessoas. Deus não é, aliás, não só uma pessoa, Deus é 3 pessoas. Deus é a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nós não somos imagem de Deus, então nós também somos pessoas, porque Deus é um ser pessoal. Ele não é somente alguma coisa, o homem não é alguma coisa, mas é alguém capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com outras pessoas. O cachorrinho não se conhece, ele não sabe que ele é ele. Ele não se possui e ele não pode se dar a cachorrinha. O gatinho não se conhece, não se possui e não consegue se dar a gatinha. É uma fase, está lá no cio, faz os filhotinhos e tchau. Às vezes pode ser a filha ou a mãe. O cachorrinho não sabe que ele é ele, que aquela cachorrinha, né, ou o gatinho, né? O gatinho não sabe que aquela gatinha é filha ou é a mãe ou é a irmã dele. Ele não sabe disso, porque ele não sabe nem quem ele é, porque ele não é pessoa. Nós sabemos quem somos, nós nos conhecemos, nós nos possuímos, nós temos o controle sobre nós mesmos, nós somos livres de estar aqui, poderíamos não estar aqui, poderíamos estar em casa. E o homem e a mulher, né, é chamado pela graça a uma aliança com o seu Criador, a dar uma resposta de fé e amor que mais ninguém pode dar em seu lugar. A sua resposta de amor só você pode dar. Ninguém pode responder ao amor de Deus no seu lugar. E ninguém pode aderir a Deus pela fé no seu lugar. Só você. Agora Selisvânia está plantando a sementinha no Davi. Mas um dia ele vai responder ao amor de Deus por ele, e não pela Selisvânia. Ele vai aderir a Deus pela fé, vai dizer, Senhor, eu creio em Ti, não pela mamãe Selisvânia, mas porque ele livremente vai dizer isso, por ele mesmo. E Deus tudo criou para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus. Como diz São João Crisóstomo, qual é o ser que vai chegar à existência cercado de tal consideração? É o homem. Grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que toda a criação. É o homem para quem existe o céu e a terra e o mar e a totalidade da criação, e cuja salvação Deus deu tanta importância que por ele nem ao seu próprio filho poupou. Porque Deus não desiste de tudo realizar para fazer subir o homem até ele e fazê-lo sentar à sua direita. São João Crisóstomo, né? Então, o céu existe por causa de quem? Por causa do Deus Det. A terra existe por causa de quem? Por causa do Deus Det, por causa do homem, né? E a Salete chegou primeiro que a Deus Det. Aos olhos, o homem é a coisa mais preciosa, o homem e a mulher são as coisas mais preciosas aos olhos de Deus. Todos os seres, o chimpanzé, o lagarto, a víbora, né? As baratinhas, existem por causa de quem? Do homem. Todos os seres existem por causa do homem. Servem ao homem, o homem tem que ter esse cuidado especial. E tanto é tão precioso que Deus não poupou seu próprio filho. E fez o seu filho assentar à direita, para que um homem sentasse à direita de Deus. Um homem está sentado à direita de Deus, porque Jesus é verdadeiramente um homem.
E ele levou tão alta a dignidade do homem que hoje, nos céus, à direita do Pai, está sentado um homem. O homem, né? Que é o Jesus Cristo. Ele elevou a nossa natureza a tal ponto, a tal dignidade, que hoje, junto de Deus, está sentado o homem Jesus. Está vendo? Tudo existe por causa de você, Bené. A Serra Azul, a Serra do Roncador, existe por causa de quem? Por causa da Bené. Tudo existe por causa de você. É. Você é a obra da criação de Deus, imagem de Deus, Bené. E por causa de você, Deus criou todas as coisas, os seres, por causa da Bené, por causa de mim, por causa da Fá, por causa de você também, Bené. Não esquece disso não, Deus te ama muito, Bené. Deus te ama muito, Bené. E ele não procurou seu próprio filho por causa de você. Você acha que a serra é muito? Ali, ó, Jesus. É muito mais. Tamo junto, Bené. Na realidade, só no mistério do Verbo encarnado é que verdadeiramente se esclarece o mistério do homem. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente acaba conhecendo a nós mesmos. Porque é no mistério de Jesus encarnado, o Verbo encarnado, né, do Deus encarnado, que nós nos conhecemos. Por isso que São Paulo nos ensina que 2 homens estão na origem do gênero humano. Quem são eles? Adão e Cristo. O primeiro Adão foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo Adão é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. Né? Então aqui, deixa eu ver quem que é esse autor, São Pedro Crisólogo. Né? São Pedro Crisólogo está fazendo essa comparação entre Adão e Cristo. Né? Os 2 homens que estão na origem do gênero humano. Por quê? O primeiro Adão foi criado como um ser humano que recebeu a vida. Você é um ser humano que recebeu a vida? Sim. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. Nós também somos seres espirituais que recebemos a vida de Cristo? Sim. Nós também somos seres espirituais que de Cristo recebemos a vida. O primeiro Adão foi criado pelo segundo, né? São Paulo mesmo vai dizer, por Cristo todas as coisas foram criadas. Por ele tudo foi feito, o céu, a terra e cada um de nós, imagem e semelhança de Deus. E nós recebemos a alma de quem? Do segundo Adão. Quem que é o segundo Adão? Cristo, né? Então sempre tem Adão e tem Cristo. Adão foi criado, primeiro Adão foi criado, ele recebeu a vida? Sim ou não? Sim. Nós recebemos a vida? Sim. Mas foi o segundo Adão que criou o primeiro. Foi Cristo que criou Adão. Foi Cristo que criou Adão. É Cristo que criou Adão? Sim. Por Cristo todas as coisas foram criadas. E deu a vida para o Adão. E deu a alma que faz o Adão viver. Assim como Cristo nos dá a vida e nos dá a alma que nos faz viver. Mas não só. O segundo Adão, quem que é o segundo Adão? Cristo, Jesus Cristo. O segundo Adão gravou a sua imagem no primeiro. Olha lá, ó. Cristo gravando a sua imagem no primeiro Adão, quando o modelou. Olha lá, Jesus modelando o primeiro Adão. Né? É que tem o moreno também, tem chocolate branco, a textura, né? Tá fazendo aí, tá modelando. Para modelar tem que ser meio, né? Tem que ser a massa. Cristo então gravou sua imagem no primeiro quando o modelou. E assim se revestiu da natureza deste último e dele recebeu o nome, para que não se perdesse aquele que fizera a sua imagem. Primeiro e último Adão.
O primeiro Adão teve princípio. O último Adão, que é Cristo, segundo, não terá fim. Por isso é que o último é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo diz. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Então, na verdade, o primeiro Adão não é o primeiro, porque o segundo é eterno. O segundo não tem princípio nem fim, né? Então, quem acha que Adão foi o primeiro, né? Primeiro homem, na verdade, o segundo Adão é que veio primeiro, porque ele é eterno. Cristo é eterno, né? Lógico que na natureza humana, ele recebeu, né, essa natureza humana no tempo previsto, ou seja, depois do primeiro. Mas aqui ele faz essa comparação até um pouco filosófica, né, entre o primeiro e o segundo Adão, comparando Adão e Cristo. Mas vocês entenderam, né, a imagem de... É como se Deus já imprimisse no primeiro Adão a imagem e semelhança do próprio Deus, que depois ele ia enviar à Terra, né? Ia se encarnar. Mas para dizer, tudo isso é para dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. E é em Cristo que nós nos conhecemos. Nós aprendemos quem somos a partir de Cristo. Eu quero me conhecer mais, eu olho para quem? Para Cristo. Porque ele é o segundo Adão, né? Ele é o homem verdadeiro, que nós devemos ser como ele. Jesus é Deus? Nós somos imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós somos capazes de conhecer a nós mesmos. Ei, seu Genival, não faz isso não, Genival. Lê aquele primeiro parágrafo ali, seu Genival, 360. Eu estava contemplando a sua mensagem. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade. Deus faz a partir de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre toda a face da terra. Atos 17, 26. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade da sua origem em Deus, na unidade da sua natureza, em todos igualmente integrada de um corpo material e de uma alma espiritual, na unidade do seu fim imediato e da sua missão no mundo. Vamos primeiro entender essa parte aqui, ó. Então, o gênero humano é diferente? Uma pessoa é diferente da outra? Mas ele forma uma unidade, porque a partir de um só homem, Deus fez o gênero humano para habitar sobre a face da terra, né? Há coisas diferentes, como Deus nunca faz uma coisa igual a outra. Nem uma folha de uma árvore, mesmo sendo do mesmo tipo, é igual a outra. Se a gente for olhar folha por folha, faz em casa, vocês têm árvore em casa, pega assim as folhas e vai olhando folha por folha. Você vai ver que uma é diferente da outra. Deus não faz nada igual. Deus não gosta de... Não existe gêmeas. Mesmo as gêmeas não são gêmeas, né? Ou trigêmeos, não são, ninguém é igual. Deus nunca repete nada. Não gosta, Ctrl+C, Ctrl+V, não existe no teclado de Deus. Ele pode até ter, mas não usa. Ele podia fazer uma coisa igual a outra, mas ele não. Tudo é diferente, tudo. Deus não faz nada igual, nada igual. Não gosta de fazer nada igual. Então, mas mesmo assim, o gênero humano sendo diferente, ele fez como se fosse formando uma unidade. Aqui, ó, um monte de pessoa aqui, ó, uma diferente das outras. E continua o Papa Pio XII. Na unidade da sua habitação, a terra,
cujos bens todos os homens, por direito natural, podem servir-se para sustentar e desenvolver a vida, na unidade do seu fim sobrenatural. Então, os homens, todos eles vivem na Terra, que a gente tem conhecimento, sim. Se algum foi para o espaço e vive lá, a gente não sabe. Mas a Terra cria essa unidade entre os seres humanos. Mas não é só uma unidade natural, é uma unidade sobrenatural. Ou seja, o fim nosso não é um fim que está ligado só à natureza, mas ele é sobrenatural, porque a nossa unidade ela está em quem? Em Deus, para o qual todos devem tender na unidade dos meios para atingir este fim, e na unidade da redenção realizada em favor de todos por Cristo, né? Então, Cristo salvou a todos? Sim. Os meios de salvação também são os mesmos? Os meios de salvação são os mesmos? Sim. Deus é o fim de todos? Sim. É o fim para o qual todos devem tender, é o nosso objetivo final. O seu objetivo é Deus. O meio para a gente alcançar esse objetivo também é um para todos, porque todos foram redimidos e essa redenção Cristo realizou em favor de todos. Então existe o que no ser humano? Uma unidade muito forte. Entre mim e Genival e eu, nós vivemos essa unidade, porque nós habitamos o mesmo mundo, o mesmo planeta. Nós tendemos para o mesmo Deus. Os meios para chegar lá também são os mesmos. Há uma unidade entre o gênero humano, mesmo que muitas pessoas não reconheçam. Né? Tem uns ateus lá que, por exemplo, não reconhecem isso. Ah, Deus o quê? É tudo acaso, né? Tudo invenção do acaso, é tudo acaso. O acaso vai aparecer enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger, né? Aparecer. É quase que ele vai aparecer, né? Para proteger, né? Me proteger enquanto eu andar. Quer dizer, eu estou distraído e nessa o acaso vai me proteger. Quem é esse acaso? A gente sabe que é Deus. Mesmo a gente distraído e sem reconhecer a Ele, Ele nos protege sempre. Porque Ele cuida de nós, Ele cuida da obra da sua criação. Mesmo a gente estando meio distraído, né? Então, mesmo que as pessoas não reconheçam, os ateus, etc., Deus protege, dá a sua graça a todos e salvou a todos. Esta lei de solidariedade humana, existe uma grande solidariedade entre os homens e da caridade, sem excluir a variedade das pessoas, das culturas e dos povos, assegura-nos que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Independente de raça, de religião, né, de credo, existe uma solidariedade intrínseca no ser humano. Existe algo que me faz ser irmão de outra pessoa, de um ateu, de um espírita, de um muçulmano, de um budista, independente, né, de um africano, existe algo que me une a ele, né? Nós somos verdadeiramente irmãos. Ah, mas ele não é da minha igreja. Não é irmão, é irmão como gênero humano, né? É uma solidariedade humana e solidariedade de caridade, vai dizer o Papa Pio XII. Mesmo na variedade das pessoas, né? E agora, fala, seu Genival. Os irmãos evangélicos falam que
Ele só chama de irmão aqueles que são da igreja deles, né? Pelo menos parte de alguns. Mas como que eles mesmos falam, na própria Bíblia deles fala que se nós somos imagem e semelhança de Deus, como que nós não somos irmãos então, né? Uma contradição tão boba, eu acredito. Faltou o Pio XII para eles, né? Reforçar isso. A gente tem o Pio XII, que reforçou essa questão da solidariedade humana. Faltou a tradição para eles reforçarem talvez um pouco mais isso aí. E que a gente tem. Aliás, falando sobre tradição, aquela questão lá abrindo um parênteses, a submissão que a gente falou no curso bíblico de segunda-feira, né? A mulher seja submissa aos seus maridos. Eu fiz uma pesquisa um pouquinho mais profunda, e tem a ver com o que eu falei, porque o que eu falei é confirmado pela tradição. Que a questão de a gente não pode entender submissão só de uma pessoa. Sempre que a gente vê a palavra submissão, é a submissão recíproca e mútua. Quando Paulo fala, mulheres, submeter aos vossos maridos, a gente tem que entender essa submissão como algo mútuo. E tem que entender o que é essa submissão. Que é uma coisa submissão num contexto militar, que é um manda e outro obedece. E outra coisa é a submissão no contexto familiar, que o léxico grego, que a Bíblia foi escrita em grego. Então, no grego, a gente tem que entender essa palavra submissão na língua original e não em português. No grego, ela, no contexto familiar, quer dizer o quê? Que a submissão é aquilo também que a gente conversou. Eu preciso ceder à vontade do outro. Ceder ao outro, porque se os dois querem fazer, duas pessoas querem fazer cada um a sua vontade, não vai dar certo. Então, a submissão é ceder à vontade do outro e quer dizer, estar embaixo, apoiar, ajudar, colaborar para a missão do outro, porque o pai de família tem uma missão dentro da família e a mãe de família também tem uma missão. E quando eu colaboro, ajudo, eu estou me submetendo, ou seja, eu estou sendo apoio e colaboração para a missão do outro. Isso é a submissão no contexto familiar, que é totalmente diferente quando a gente pega esse versículo, essa palavra, e traz para o nosso contexto e joga em outros contextos, por exemplo, militar, que é um manda, paga 10 aqui, e outro tem que obedecer, senão ele vai ser punido. Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com isso. E já que eu falei quase tudo, o Papa São João Paulo II lançou um documento, né, chamado Mulheres Dignitatem, que é sobre a mulher, no ano mariano de 1988, e no número 24 ele vai falar justamente isso, que a gente tem que entender essa submissão sempre de maneira recíproca e mútua, e nunca unilateral, mas sempre em duas vias, os dois lados. Por quê? Porque São Paulo vai dizer em outra ocasião, maridos, amai vossas mulheres. Quer dizer que a mulher então não tem que amar o marido? É só o marido que ama a mulher? Pelo contrário. Assim como a submissão, que é apoiar e ajudar o outro, tem que ser mútua, o amor entre marido e mulher também tem que ser mútuo, recíproco. Não existe submissão e apoio e colaboração só de uma parte, mas os dois têm que, uma hora tem que ceder à vontade do outro, e uma hora um tem que ajudar, servir, apoiar e colaborar na missão do outro. Submissão, ser apoio ao outro. Aí que a gente vai entender completamente o contexto que Paulo está falando, junto com a tradição. Porque a gente não tem só a Sagrada Escritura, é a tradição. E São João Paulo II foi bem claro, nesse documento ele é bem claro ao afirmar, quando vocês leem, ele está falando para os católicos, quando vocês leem submissão, esses versículos, principalmente Efésios 5, lá 25, 26, fala. Quando vocês leem isso, sempre entendam, católicos, que a submissão é recíproca, é mútua.
Que o Papa João Paulo II, né, São João Paulo II desenvolveu uma vasta catequese sobre a teologia do corpo, né, no matrimônio. Ele é um dos assim, mais completos da tradição sobre a questão da família, matrimônio e a teologia do corpo. Nesse sentido, eu me possuo para me dar livremente ao outro. E ali ele fala que, como você falou mesmo, que maridos, né? Isso. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Então, como a mulher não vai apoiar, colaborar, né? Ceder às vezes a sua vontade própria em vista de um marido que morre por ela. E também é recíproco essa morte. Porque assim como Maria tem que morrer pela mulher, a Evaci tem que morrer pelo seu Antônio. É um morrendo pelo outro. Mas é uma morte diária, uma morte todo dia, é uma mortificação, é ceder um pouquinho ali, né? Vai um matando aos poucos o outro, né? É para um morrer pelo outro, mas no caso de Evaci, é um matando o outro aos poucos. Mas hã? Tá certo. Vamos escrever mais sobre isso aí, para difundir essa... Agora, é interessante quando a gente analisa, por exemplo, como os protestantes veem esse texto, porque aí os protestantes vão interpretar o pé da letra, porque eles não têm a tradição para colocar uma luz sobre a interpretação nesse texto. Então, como eles não têm, por exemplo, São João Paulo II, que falou que a gente sempre tem que entender de modo recíproco, então eles acabam interpretando só de modo unilateral. É a mulher que tem que ser submissa, o homem tem que amar a mulher, quer dizer, a mulher não precisa amar o homem, é o homem que ama a mulher, porque se a gente for pegar esse texto ao pé da letra e entendendo o nosso contexto, que é o que muitos têm, a Bíblia, só a tradução, e vão entendendo o meu contexto. Bom, a mulher ser submissa, beleza. O homem tem que amar, então quer dizer que o homem ama e a mulher serve, né? A mulher é subserviente, é submissa. Isso aí é quando a gente não tem a tradição da igreja, ou não tem um estudo mais aprofundado da língua original, que vai dar outras nuances a esse versículo, aí a gente cai nessas interpretações aí que muitas vezes deixam a desejar, e que muitos acreditam piamente nisso, porque o que eles têm? Eles só têm a Bíblia, e traduzida lá daquele jeito. Então, se eu só tenho a Bíblia desse jeito, vou ter que aceitar isso aqui. Quando eu tenho uma Bíblia, e aí eu tenho a língua original que me dá nuances de significado de submissão, e eu tenho a tradição da igreja, que é também a revelação de Deus para nós, né? Então é a palavra de Deus também para nós, então ela joga uma luz especial na Bíblia, e a Bíblia ilumina a tradição reciprocamente. A gente não pode entender a gente não tem só a Bíblia, a gente tem a tradição, tem o magistério da igreja. Então o ensinamento da igreja, ele é oficial, uma interpretação oficial da igreja para nós. E o Papa foi bem claro nesse documento sobre isso, que a gente tem que entender dessa forma. Por que os protestantes têm diferente? Bom, primeiro, eles já não têm a tradição, não tem o Papa, não tem o magistério da igreja, eles só têm a Bíblia, e muitos não conhecem a língua original. Então vão ter só aquele texto lá. Pega um texto traduzido, joga para o meu contexto, que fora do contexto do texto, e joga para um contexto atual, aí as interpretações vão ser as mais diversas possíveis, e a maioria delas não estando de acordo com o que Paulo realmente quis dizer, né?
E aí joga até que machista e um monte de coisa, né? Sendo que muitas vezes é uma questão de interpretação do texto. Brilhante? Fala, Cleone. Sim. Sim. Que foi assunto do nosso curso bíblico, para o qual a senhora está muito convidada, tá? Toda segunda às 7h30. Quarta-feira, se quiser andar mais um pouco no Nova Barra Norte, nós estamos estudando o livro de Jó. Quarta-feira vamos terminar o livro de Jó e vamos para o livro dos Salmos. E na quinta-feira estamos lá em Aragarças. Introdução geral aos Evangelhos. Se Deus quiser. Fala, Evaci. Jó era o teimoso? Teimoso, fiel a Deus. Alguma pergunta? Tem? Não? Então, se não tem, eu tenho. Escrevam no papel. Caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir. A Madá tem papel. Agora que é a hora do papel, Madá. Escrevam aí. Quem decidiu o que pertence à Bíblia ou o que não pertence à Bíblia? Quem que decidiu isso? Quem decidiu o que pertence à Bíblia? A Bíblia não caiu do céu. Então, de onde ela vem? E por que há outros textos que falam sobre Jesus, mas não são encontrados na Bíblia? Não existe um Evangelho de Judas, um Evangelho de Tomás, um Apocalipse, supostamente escrito por Pedro, e assim por diante? Por que esses textos não estão na Bíblia? Quem os jogou fora? Por que é que hoje temos em nossas mãos o Novo Testamento precisamente com aqueles 27 livros contando a vida e ministério de Jesus? Ok. Jesus viveu e ensinou há 2000 anos atrás. Seu ministério durou cerca de 3 anos. As parábolas que ele usou em sua pregação e as maravilhas que realizou entre as pessoas foram preservadas e transmitidas por seus discípulos. Depois de sua morte e ressurreição, os apóstolos foram para os 4 cantos da terra para proclamar a mensagem de Cristo e da redenção, realizada na cruz. Todos esses escritos foram preservados nas comunidades cristãs, copiados e passados adiante. Assim, foi como nós recebemos os 27 livros do Novo Testamento. Até aqui, tudo bem. Bem, o cristianismo não se desenvolveu em um vácuo religioso. Ao redor, havia muitas religiões e tendências religiosas. Talvez a mais importante daquela época era o gnosticismo. O gnosticismo era uma religião dualista. Eles acreditavam em guerra entre um Deus bom e um Deus mau. A divindade do bem criou um mundo espiritual que, em seguida, se misturou com o mundo material, criado pela divindade do mal. A alma espiritual do homem, pertencente ao lado do bem, tinha de libertar-se por meio de ensinamentos secretos do malvado mundo material. Se parece estranho, é porque realmente é. De qualquer maneira, os gnósticos encontraram vários temas da mensagem cristã que os atraía. E já que eles eram sincretistas, pessoas que misturavam elementos de diversas tradições religiosas, também retiraram elementos da mensagem de Cristo e os misturaram com a sua própria tradição. Como resultado, uma série de textos apareceram entre os séculos II e IV, mencionando Jesus, mas não tinham nada a ver com a real fé cristã. O fato de que os gnósticos tentaram legitimar esses escritos, colocando o nome de um apóstolo em sua capa,
não muda nada. Isso, portanto, é a origem de textos, como o Evangelho de Judas, o Apocalipse de Pedro e vários outros. Naturalmente, nenhum desses escritos entraram na Bíblia. Como a comunidade cristã estava começando a precaver-se contra a entrada de tais textos falsos, eles elaboraram uma lista de livros canônicos que tinham que combinar 2 critérios. Primeiro, eles tinham que remontar a um apóstolo. E segundo, tinham que ter sido usados na missa pelas antigas comunidades cristãs. Essa é a razão por que nem todos os textos antigos que falam sobre Jesus encontram-se na Bíblia. Tem algumas coisas que apareceram que pode ter confundido, mas elas são importantes, que é o gnosticismo, né? Ele vai aparecer na Bíblia, na história da igreja, e ele está presente até hoje, de outras formas. O que o gnosticismo fala? Agora que a gente pode abrir um pouquinho para ficar mais... Que existem 2 deuses, vocês acompanharam? Um Deus bom e um Deus mau, ou existem 2 princípios, a gente até já falou sobre ele um pouco aqui. Existem 2 princípios, porque o que explica a doença, a dor, o sofrimento? Então eles falam que tem 2 princípios, um princípio bom e um princípio mau, ou um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom cria coisas espirituais. E o Deus mau cria coisas materiais, para a gente entender melhor. Então, por exemplo, o Deus bom criou a alma, criou os espíritos, né, os anjos, que são seres espirituais, e o Deus mau, o princípio mau, criou o quê? Coisas materiais, que para o gnóstico, a matéria, o corpo, são coisas ruins, né? Até tem lá na filosofia, falam que o corpo é a prisão da alma, que a alma precisa se libertar do corpo para ser livre, para não ter o pecado, porque isso aqui que leva ao pecado, é a matéria. A matéria que leva ao pecado, o espírito quer ascender, quer a luz, o conhecimento, o amor, e a matéria quer, né, as coisas ruins, egoísmo, ganância, luxúria, etc. Então, essa é a nossa fé cristã? Não. Isso aqui é o gnosticismo, que vocês ouviram lá eles falando essas sociedades secretas, né, que eles falam o quê, né? Como tem até hoje, né, maçonaria, outras sociedades secretas, elas entram um pouquinho no viés do gnosticismo. Por quê? Porque elas falam que o conhecimento, a iluminação, a luz é só para alguns. Nem todos chegam a esse conhecimento. E esses que são iluminados, né, daí vem os Illuminati, os famosos Illuminati também, e tanta coisa aí. E só os iluminados que vão receber esse conhecimento e vão ser salvos, e vão transcender essa matéria que é coisa ruim. Isso no gnosticismo. Por isso, por exemplo, até hoje tem isso na maçonaria. Você está de porta aberta lá, quem quiser entrar pode? De jeito nenhum. Tem que ser um convite, tem que ser meio ali, né? A mulher pode entrar? De jeito nenhum, né? Ela tem que consentir, é um negócio que é todo feito, né? A igreja está de porta aberta? Pode entrar homem, mulher, às vezes até o cachorro entra, né? Né? Por quê? Porque na igreja a salvação é para todos. E tudo que nós somos é salvo. O espírito, a parte espiritual e a nossa parte material.
que é a teologia do corpo de São João Paulo II? É justamente isso. Nós que fomos criados como seres corporais, Jesus assumiu um corpo para que tudo aquilo que ele assumiu fosse salvo. Então, a gente não crê num Deus mau, um princípio mau, que criou as coisas materiais que são ruins. Nós cremos num Deus bom que criou as coisas espirituais e materiais. O corpo é bom. Sim, Deus olhou e viu que tudo era bom. O problema não está no corpo e nem no espiritual. Então, só que o gnosticismo foi e é ainda muito presente. Toda a história da igreja, em todos os tempos, ele sempre esteve ali acompanhando. Sempre tem pessoas que pensam que tem um princípio mau e que querem, de alguma forma, eles são o quê? Os gnósticos são sincretistas. O que é sincretismo? Você viu o caldeirão lá? Eles gostam de misturar tudo aqui dentro. Por quê? Porque para eles, por exemplo, todas as religiões são boas, tudo é bom, paz e amor, e vão misturando tudo aqui dentro. E lá nos primeiros séculos, como não tinha a Bíblia fechadinha ainda, como a gente tem aqui, edição da oficial da CMB, ainda não tinha saído naquele tempo, eles foram misturando no caldeirão algumas verdades de fé do cristianismo com esse gnosticismo, com essa forma de pensar aqui, que tem um Deus mau, que cria, que a matéria é ruim, que a gente tem que se libertar, e foram o quê? Misturando tudo. E foram escrevendo. Evangelho não sei de quê, Atos de Pedro, Apocalipse, que são os apócrifos. Lembra que a gente falou já dos apócrifos? Tem dezenas ou talvez centenas de escritos e colocaram lá. Pedro. Pronto, isso aqui é de Pedro. Quem que vai falar que não é? Não, Pedro, peraí. Só que aí, o que foi acontecendo? A comunidade cristã, ou seja, a igreja, esses textos foram chegando na igreja e foram, peraí, isso aqui é Atos de Pedro, mas a doutrina que está aqui não tem nada a ver com a nossa fé. Tchau. Adeus, Atos de Pedro. Aí veio lá, Evangelho de Tomé, de Judas. Espera aí, mas a doutrina que tem aqui não tem nada a ver com a nossa fé. Adeus, Evangelho de Judas. E assim foi. Chegou lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o Evangelho de Lucas. Não, isso aqui tem a ver com a nossa fé. Esse fica. Quem decidiu que pertence à Bíblia? Quem que fez esse discernimento? A comunidade cristã, ou seja, a igreja, né? Principalmente os líderes da igreja, os bispos, né? O Papa junto com os bispos foram fazendo esse discernimento. Então, não tem Atos de Pedro aqui? Não tem, tem Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, está aqui, porque a igreja acolheu esse escrito como isso aqui tem a ver com a nossa fé. Agora, chegou muita coisa lá, eles foram rechaçando, eles foram, não, isso aqui não pertence à nossa fé, a gente não pode aceitar isso. Agora, a pergunta que não quer falar, porque a gente já respondeu essa pergunta. Quem decidiu foi a igreja, foi a comunidade cristã. Mas eu quero saber quais são os 2 critérios para a igreja decidir isso, que não falou lá no finalzinho. Que falar só a igreja fica muito fácil, né, gente? Agora, quais foram os 2 critérios que a igreja usou para decidir o que devia entrar na Bíblia e o que não devia entrar na Bíblia? Escrevam aí. Isso aí é mais fácil. Que foi lá na... Ele fez 1 e 2, lembra do filme? 1 e 2. Escreva aí só para registrar esse momento. Deixa eu até colocar a parte do filme que ele fala isso. Que critérios...
tinham que ter sido Ó, o desenho tá ali, ó. O desenho tá ali para ajudar vocês. É 1 e 2, que foram os critérios, né, que eles usaram. Basicamente esse, né? Tem alguns outros, mas basicamente esse. 1 e 2. 2 critérios. primeiro, eles tinham que remontar a um apóstolo. E segundo, Primeiro critério, tinha que remontar a um apóstolo. O que é remontar? Fazer referência, eles tinham que ter a referência a algum apóstolo. Podia ser direta, como por exemplo o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, as cartas de Pedro, as cartas de João. Eles têm que remontar, quer dizer, referir-se. Eles têm que ter uma referência, tem que estar ligado a um apóstolo. Direta ou indiretamente. Por exemplo, nós temos evangelhos que foram escritos pelos próprios apóstolos. Marcos é apóstolo? Não. Mas e aí? Como é que fica essa questão de remontar aos apóstolos? É porque Lucas, por exemplo, ele foi seguidor e companheiro de Paulo e em determinados momentos de Pedro também. Marcos foi o grande seguidor de Pedro, que foi um dos apóstolos. Então, eles têm que ter alguma ligação com os apóstolos. Alguma ligação eles têm que ter com os apóstolos. Ou seja, eles têm que remontar aos apóstolos. Isso a gente está falando, obviamente, do escrito do Novo Testamento, que passaram por esse gnosticismo aqui. Porque do Antigo já estava pronto. Né? A questão era o Novo Testamento. Agora, remontar, vamos ver o significado de remontar, para ver se eu esqueci alguma coisa ou eu já falei tudo, né? Mas o sentido é esse mesmo. Ter origem, né? Eles ter origem em algum apóstolo, ou seja, eles fazem referência, eles têm origem, eles estão ligados a algum apóstolo. Primeiro critério. E qual o segundo critério? Vocês já falaram aí. tinham que ter sido usados na missa pelas antigas comunidades cristãs. Essa é a razão por Então, eu até botei para ele falar devagarzinho. Eram textos lidos na liturgia, nas missas. Então, isso dava autoridade a esses textos. Quando chegava a carta de Paulo, era lido nas missas. Então, não, isso aqui a gente lê na liturgia, isso aqui tem que ficar. Chegava o Evangelho de Marcos, era lido na missa? Sim ou não? Sim. Então, fica, remonta a Pedro, quer dizer, ele tem origem em Pedro e também ele era lido na missa. Então, esses são os dois critérios para que ele chegasse até hoje nas nossas mãos e não os outros. Ah, mas quais são o nome do pai e a mãe de Nossa Senhora, Bené? O pai de Nossa Senhora, como é que é o nome dele? Joaquim. Joaquim, como você sabe disso? Tem na Bíblia isso? Não tem na Bíblia. Qual o nome da mãe de Nossa Senhora, Deusdete? Nossa Senhora. Como é que é o nome da mãe de Nossa Senhora? Dona Ana. Santana, né? Santana. Tem na Bíblia? Não tem, como que vocês sabem? Através dos escritos apócrifos. Isso é um dos dados que a gente pegou dos escritos apócrifos. Mas a gente não pegou o Evangelho, esse escrito não está na Bíblia. Mas alguns dados, por quê? Porque eles misturavam tudo.
E essa era uma das verdades que ele misturou lá, que a gente pegou só o que é verdade, o que é mentira, a gente deixou, o que é falso, o que é fruto do pensamento dele, a gente deixou para trás. Tá? Então, 2 critérios, remonta aos apóstolos e eram lidos nas missas. Por isso eles escolheram esses textos e estão aqui até hoje na Bíblia. Tá? Quem decidiu? A igreja, né? A comunidade. Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo que tinha aquela coisa chamada o quê? Guilherme? Gnosticismo, né? Aquela questão lá dos gnósticos, que queriam misturar e queriam colocar um monte de coisa aqui que não é a verdadeira fé e doutrina católica. Judaizante, né? Bom, para a gente terminar esse primeiro bloco agora da manhã, vamos começar somente a falar dessa unidade que existe na pessoa, que é corpo e alma. Unidade de corpo e alma, que é o tópico 2, lembra? Tópico 1, imagem de Deus. Tópico 2, unidade de corpo e alma. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser, ao mesmo tempo, preste atenção agora, corporal e espiritual. Lembra que Deus criou os seres, os anjos, seres espirituais, criou os seres materiais, né, com corpo, com matéria, e depois criou o homem, que é o quê? Que é a união do material e do espiritual. Por exemplo, Deus criou os anjos, são seres espirituais. Deus criou, sei lá, a serra do roncador. É um ser espiritual ou ser corporal, material? Material, né? Serra Verde, né? Seja bem-vindo, seu Antônio. Ao lado de Dona Evaci, foi dito várias coisas aqui sobre casamento. Seu Antônio chegou suado aqui, a orelha ficou vermelha. A orelha ficou de cor rubra, avermelhada. Né? É. Muito bem. Então, é como se Deus tivesse ensaiado, treinou os seres espirituais, criou os anjos, treinou os seres corporais, criou o mundo. E aí criou o ser humano, que é a junção do espiritual com o material, ou o corporal. Então, a narrativa bíblica exprime essa realidade de uma linguagem simbólica. Quando afirma que Deus formou o homem com o pó da terra, insuflou-lhes pelas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se num ser vivo. Então, a imagem que a gente tem no livro do Gênesis é uma imagem simbólica. Ou seja, a gente tem o pó da terra e o sopro. O pó que simboliza a corporeidade do homem, né, a parte corporal. E o sopro que simboliza a realidade espiritual do homem, né? Então, pó e sopro. Um pozinho e sopro. Para poder... Como é que é o sopro, Dona Evaci? É um sopro. O homem no seu ser total foi, portanto, querido por Deus. Muitas vezes, na Sagrada Escritura, a palavra alma designa o quê? Então, a gente tem algumas... Aqui a gente vai com um pouquinho mais de calma para entender o que é a alma humana. Na Bíblia, a palavra humana designa a vida humana. Então, às vezes, para falar de vida humana, a Bíblia usa a palavra alma, para falar de vida. Como Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só para ilustrar.
Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua, aqui ele colocou vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Na língua original, é alma. Alma. A Ave Maria tem alma? É. Na língua original a gente tem alma. Aqui a CNBB ele já colocou como vida humana. Por quê? Porque nessa passagem aqui, a alma quer dizer vida. A alma também é a pessoa humana inteira. Atos 2, 41. Pessoa humana inteira. Atos 2, 41. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naqueles dias foram acrescentadas a eles cerca de 3.000 pessoas. Aqui ele já traduziu por pessoa. Provavelmente lá na língua original tinha 3.000 almas, mas alma no sentido de pessoas. Também alma é o que há de mais íntimo no homem. Mateus 26, 38. Aqui eu vou lendo rapidinho para ilustrar. Mateus 26, 38. Então lhes disse: minha alma está triste até a morte. Quem falou isso? Minha alma está triste até a morte. Jesus, onde? Na pedra? Hã? Foi onde? No Jardim das Oliveiras, né? No Horto das Oliveiras. Aqui ele colocou a alma, aqui realmente ele colocou a palavra original, olha lá. Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Getsemane. Getsemane. É. Minha alma está triste até a morte. Esse alma é o quê? É o mais íntimo no homem. Significa aquilo que há de mais íntimo em Jesus, que estava entristecido até a morte. Ou seja, ele passou por uma tristeza, uma angústia muito forte. Também o que há no homem de maior valor. Mateus 10, 28 e 2 Macabeus 6, 30. Já estou no Mateus, vamos no Mateus mesmo, 10, versículo 28. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, ou seja, aquilo que há de maior valor, de mais valor dentro do ser humano. E aquilo que particularmente faz dele a imagem de Deus. Nesse sentido, a alma significa o quê? O princípio espiritual no homem, né? Por que a gente tem que distinguir o princípio da vida, né, como esse princípio? Uma coisa é a vida, e a gente sabe que nesse sentido, por exemplo, o elefante tem alma? Ué, mas o elefante está vivo? Todo ser vivo tem um sopro de vida, que é a alma. Só que a alma do elefante é uma alma animal, assim como a árvore, a mangueira, tem uma alma? Tem, mas é uma alma vegetal, algo que é um princípio de vida que a mantém viva, que é a da vegetal, dos animais. A alma humana, ela tem algo particular, e por isso que o homem é a imagem de Deus, porque a alma, para o ser humano, diferente de todos os seres, ela é o princípio espiritual do homem. Esse espiritual, a alma como princípio espiritual,
é que permite que o homem tenha abertura para Deus. Capacidade de conhecer, amar e servir a Deus. É a inteligência, a vontade, a liberdade. Então, e nesse sentido, o homem é imagem de Deus, porque ele tem uma alma espiritual, vamos dizer assim, diferente de uma alma animal e de uma alma vegetal. A árvore, por mais bonita que seja, ela não tem capacidade de se abrir ao divino, a Deus, né? Ela não tem uma alma espiritual. Então, o espírito, que São Paulo vai dizer, corpo, alma, espírito. O que é o espírito? É outra realidade? Não, é a abertura que o homem tem a Deus. Por isso que o homem é corpo, que é a matéria, a gente, né, sente, a gente beliscou aí na musiquinha, né, dá um beliscão. Tem corpo. Se não fosse possível beliscar, se eu fizesse isso na Fátima e não... mas a minha mão passa. Significa que ela não tem corpo. Ela não tem corpo. Eu consigo sentir a carne da Fátima quando eu dou um beliscão nela. Significa que ela tem corpo. Ela está respirando. Ela fala. Significa que ela tem alma. E ela reza. Ela tem abertura para Deus. Ela se conhece e sabe quem é Deus. Ela tem capacidade de entrar em diálogo com Deus. Significa que é uma alma espiritual, que ela tem espírito. Que ela é um espírito, né? Ela é a abertura à transcendência divina. E o... Sim. Mas depende, às vezes ele falou do cachorro que estava morto. Aí realmente... Ele não falou qual que era, senhor Antônio. Você tinha que ter perguntado. É o que está morto ou o que está vivo? Às vezes ele falou de um cachorrinho que estava morto ali no meio do caminho. Aí realmente não tem vida, não tem o sopro de vida, não tem alma, né? Aí está certo. A alma já foi, né? Na verdade, né, a alma, ela não tem essa continuidade de existência que a gente tem, né? Aí faltou ele falar que cachorro que era, né, senhor Antônio? De repente era o Bob que já tinha ido para... já tinha morrido, né? O cachorro... às vezes é um cachorrinho imaginário, né? Como um amiguinho imaginário. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Olha que importante essa frase. Não é só a alma é imagem de Deus... A nossa alma é a imagem de Deus? Sim. O nosso corpo é a imagem de Deus? Não. Olha aí a teologia do corpo, hein? O corpo do homem participa na dignidade da imagem de Deus. O corpo do homem também é a imagem de Deus. É corpo humano precisamente por ser animado pela alma espiritual. Deus não tem corpo, tá certo. Mas o corpo humano é a imagem de Deus. Por quê? Vamos explicar. Porque o corpo humano, ele é animado por uma alma espiritual. O que é animado? É uma coisa que dá ânimo, que dá vida, né? Ele é animado por uma alma espiritual. E a pessoa humana, na sua totalidade, corpo e alma, é destinada a tornar-se, no corpo místico de Cristo, templo do Espírito Santo. Não é só a alma que é templo do Espírito Santo. Não é só a alma espiritual que é templo do Espírito Santo. Mas o corpo também, que é animado por essa alma, é templo do Espírito Santo. Isso vai dizer São Paulo. Eu acho que a citação está aqui, olha lá. Não, essa citação é do Vaticano II. Mas São Paulo vai dizer 1 Coríntios 6, que é a carta que a gente está estudando às segundas-feiras, a partir das 19h30. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 6, 19. Está aqui, ó.
Não sabeis que vosso corpo é santuário daquele que habita em vós, e o Espírito Santo que recebestes de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, de fato, fostes comprados por alto preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo tem que glorificar a Deus, não só nossa alma, mas nosso corpo também. Porque o nosso corpo, que é animado pela alma espiritual, ele é a imagem de Deus. Mas como que é a imagem se Deus não é corpo? Mas para eu ter uma alma, eu preciso de um corpo. Deus não precisa de corpo para ter o ser espiritual dele. Deus é espírito, ele não precisa de corpo. Nós fomos criados corpo e alma. E para glorificarmos a Deus e para recebermos o sopro de vida, nós precisamos de um corpo. Por isso que o corpo é tão importante, tão digno, tão templo de Deus quanto a alma. Porque nós fomos criados assim, corpo e alma, e glorificamos a Deus em corpo e alma. E somos completos, felizes e bem-aventurados em corpo e alma. Nós fomos criados assim. E Deus não olhou, a alma é minha imagem. O corpo, não é minha imagem. Não existe isso. Quando Deus criou a pessoa, que é corpo e alma. Deus não criou assim. A alma falou, ai, que bonita a minha imagem está ali na alma. Agora esse corpo, Sim. Justamente. Ó. Vocês entenderam essa... Depois a gente pode retomar isso aí. Mas o nosso corpo também é a imagem de Deus, porque Deus criou a pessoa à imagem de Deus. Se Deus criou a pessoa e falou assim, olha, a pessoa é imagem de Deus, é imagem. O que é a pessoa? Corpo e alma. Então quer dizer que o corpo é a imagem de Deus e a alma é a imagem de Deus. Senão a gente entra... Aí, se a gente falar isso, a gente entra no gnosticismo. O gnosticismo que fala isso. A alma é a imagem de Deus e o corpo é a imagem de um Deus mau. Deus ruim. É o gnóstico que fala isso. Não. A pessoa inteira é a imagem de Deus. Então, a alma é a imagem de Deus e o corpo é a imagem de Deus. Tá? Vamos fazer oração final para o mês extraordinário missionário, mês missionário extraordinário. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, confiou aos seus discípulos: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja, pelos dons do Espírito Santo. Concedei-nos de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes. Ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Nossa Senhora da Guia, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.